aparecer o nosso rosto, é isso? Não, já está aparecendo. Ah, já está. Tá bom, eu fico aqui. Estamos ao vivo. Tá bom. Mas não entrou ninguém ainda. Tá. Mas já está gravando, né? Uhum. Isso. Então, como já está gravando, a gente já pode começar. Tá. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live sobre psicoeducação e enxaqueca para pacientes, organizado pelo Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia e pela Abraces, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca. Eu sou Juliane Mercante, psicóloga, coordenadora do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia. A nossa convidada hoje é a Rose Fukui, psicóloga, e faz parte do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e vai falar sobre enxaqueca e sono. Então, uma série de lives sobre psicoeducação, né, que é um recurso da terapia cognitivo-comportamental, né? São ferramentas, são informações para as pessoas compreenderem melhor a enxaqueca e o sono, que é o tema de hoje, né? Então, com essa compreensão, a pessoa consegue se sentir mais tranquila, sentir que existem informações, que existe um diagnóstico, que existe esse quadro de as alterações do sono, que estão muito relacionadas à enxaqueca, né? E por isso a gente inicia essa série de lives, que nessa semana, que é a semana de combate às cefaleias, né? O dia 19 de maio foi o dia de combate, é o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. Então, a gente aproveitou essa semana para fazer uma série de lives com vários profissionais, com neurologistas, com psicólogos, e continua na semana que vem, ainda com alguns temas importantes que podem ser bastante úteis para as pessoas que sofrem com enxaqueca, né? Então, o sono é bastante comum entre alterações de sono, né, ou transtornos de sono são bastante comuns entre as pessoas que têm enxaqueca, principalmente enxaqueca crônica, né? 2/3 das pessoas com enxaqueca crônica têm também insônia, né? Então, a Rose vai falar para a gente sobre isso. Então, a Rose é psicóloga clínica, especializada em cefaleias pela Unifesp, neuropsicóloga, e atende em consultório presencialmente e online. Então, vamos iniciar. Bem-vindo a todos. Bem-vindos, Andréia, Thalita, a todos que estão entrando. Então, podemos iniciar. Vou colocar aqui os slides. E, Rose, Oi. Bem-vinda. E vamos lá. Obrigada, Juliane. Boa noite a todos. É um prazer enorme fazer parte do Comitê de Psicologia, né, na Sociedade Brasileira de Cefaleias, tá aqui hoje falando, né, sobre enxaqueca e sono. Como a Juliane mesmo disse, a questão queixa de sono é muito presente, né, nas pessoas que sofrem com enxaqueca, e aí é por isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu fiz uma aula bem simples, curta, para a gente poder falar de forma mais simplificada, e aí depois no final, quem tiver dúvida, aí tanto eu como a Juliane que está aqui junto, podemos tirar a dúvida de vocês, tá bom? Bom, eu começo falando, né, sobre fatores desencadeantes, né, de dor de cabeça, de enxaqueca,
né? Porque o que são, né? É qualquer coisa que ativa ou desencadeia uma crise de enxaqueca, que pode ocorrer minutos ou horas após a exposição ao gatilho. Então, os gatilhos de enxaqueca são inúmeros, né? Então, tem os ambientais, tem os emocionais, tem os alimentares, e, né, por que eu começo falando sobre desencadeantes? Porque a gente entende o sono, os distúrbios de sono, como também que também pode ser um dos desencadeantes de crises de dor de cabeça em quem tem enxaqueca. Tá? Bom, o sono é um evento biológico fundamental para todos nós, né? Todos os seres vivos precisam ter o sono. É durante o sono que o organismo descansa, repara, processa informações, onde as nossas memórias são armazenadas. Então, ter uma boa noite de sono é fundamental para que o nosso funcionamento biológico, psicológico, funcione de forma adequada, bem adaptado ao ambiente. Quando a gente vai pesquisar na literatura, né, assim, tanto a literatura médica como a literatura psicológica, né, a gente encontra uma ligação importante entre problemas de sono e crises de dor de cabeça, tanto na cefaleia do tipo tensional quanto na enxaqueca. Então, as duas podem ser prejudicadas por problemas de sono, ou o sono pode prejudicar, né, causando as crises de dor de cabeça, tanto na cefaleia do tipo tensional, quanto na enxaqueca. Então, os distúrbios do sono, eles contribuem para ter uma desregulação do sistema de modulação de dor, e, consequentemente, ele pode aumentar a intensidade da dor. Então, com essa desregulação, a pessoa acaba ficando mais propensa a ter um aumento na intensidade de dor e frequência também, né? Então, a gente pode considerar que o sono, né, como eu falei, pode ser um desencadeante de crises de enxaqueca, né? Ou piorar. Então, dormir demais, dormir pouco, ter o sono interrompido, horários irregulares de sono, mudanças de horário no final de semana, um sono pobre, a pessoa que tem uma qualidade de sono muito ruim, tudo isso pode desencadear crises de enxaqueca, né? Então, é importante a gente ter um horário regular para dormir, né? De preferência, sempre dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, não mudar muito aos finais de semana em feriado. É comum as pessoas, né? Hoje é feriado, final de semana, eu acabo mudando um pouco a minha rotina, e essa mudança faz com que a pessoa acabe tendo uma crise de enxaqueca decorrente de ter dormido um pouco a mais, ou se ela foi dormir um pouco mais tarde. A gente não precisa ser totalmente inflexível, né, de falar, eu tenho sempre que dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, então se houver uma festa, eu não vou, porque senão eu vou dormir muito mais tarde e vou ter dor. Não, a gente não precisa, tanto que até a Thalita falou ontem, né, dentro da terapia cognitiva comportamental, né, que a gente trabalha N fatores, inclusive a flexibilidade mental, e quando a gente pensa no sono, a gente também trabalha isso, que assim, a gente não precisa ser totalmente inflexível, a gente sabe que a pessoa que tem enxaqueca tem uma hiperestabilidade, eu tenho um cérebro mais sensível a mudanças, mas ela se privar também de eventos importantes na vida dela, também pode ser um desencadeante. Então, precisa ter um equilíbrio, né? Diariamente, na rotina diária, tentar manter um padrão, mas esse padrão não precisa ser rígido. Havendo uma situação que é importante romper esse padrão, uma festa que eu gostaria muito de ir, né? Eu preciso acordar um pouquinho mais cedo para fazer algo importante. Não tem problema, pode ser que tenha uma crise decorrente disso, pode ser que sim, né? Mas aí é só conversar com o seu médico, com o seu psicólogo, se orientar e tudo bem. Bom, quando a gente fala aqui do sono, aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre os distúrbios do sono, né? Que podem interferir, né? Então, assim, acordar com enxaqueca pode ser um sinal que o sono não está bom.
e pode estar ligada à apneia do sono, né? Então, assim, a pessoa, é muito comum as pessoas falarem, eu já acordo com dor de cabeça, eu fui dormir, eu não estava com dor, eu já acordo com dor, ou eu desperto no meio da noite com dor, e eu não consigo linkar nenhum gatilho, né? Eu não estava ansiosa, eu não estava preocupada, e acordei com dor. Pode ser que seja, né, que seja ligada a uma apneia do sono. Então, é importante investigar isso com o seu médico. Mesmo quando pensamos que estamos dormindo bem, podemos não estar. Essa é uma outra questão super importante também, porque às vezes você pode deitar, dormir a noite toda, acreditar que dormiu a noite toda, né, sem ter despertado e fala, mas eu acordo cansado, eu tenho um cansaço diurno, eu não descanso, eu durmo a noite toda, mas eu acordo cansado. Pode ser que você está tendo micro despertares à noite. Às vezes esses micro despertares são tão sutis, vamos pensar assim, que você nem percebe que despertou, mas despertou. Então você teve um rompimento ali no ciclo do sono, né? E aí você não dormiu, não atingiu o sono REM, né? Não teve a quantidade de sono adequada para acordar bem descansado, para ter feito todo aquele processo, né, de reparação, de regulação que o sono faz, e acorda cansado, ou começa a ter cansaços durante o dia, ou mesmo acorda com dor. Aqui é outro fator importante também, né, que é a insônia. A insônia é muito comum nas pessoas com enxaqueca, então a insônia de início, o que é? É a dificuldade de iniciar o sono. Insônia de manutenção são a dificuldade de manter o sono, acorda muitas vezes durante a noite. Insônia terminal é a dificuldade de dormir a noite toda, então eu inicio o sono, durmo, mas eu acordo muito mais cedo e tenho dificuldade de voltar a dormir. Então, é muito comum a gente ouvir essas queixas, tanto do dificuldade de iniciar, como dificuldade de manter, como esse despertar muito mais cedo, com dificuldade de voltar a dormir, né? Então, é importante ficar atento a todas essas oscilações para a gente poder conseguir modificar. Às vezes, essa dificuldade, principalmente de início do sono, pode estar muito ligada à ansiedade, né? Então, a pessoa deita e começa aquele monte de pensamento, né? O pensamento acelerado, as preocupações excessivas, né? O que eu vou fazer amanhã, o que vai acontecer, preocupação com o trabalho, pendências, eu tinha que fazer isso, aquilo não fiz. Agora, com essa situação que a gente está vivendo de pandemia, né? Deita e começa a pensar como vai ser amanhã, o que vai acontecer, enfim, e aí tudo isso acaba causando essa dificuldade de iniciar o sono. Tá? Mais para o final eu vou dar algumas dicas de como a gente pode fazer para melhorar isso. Bom, prejuízos de dormir mal. Um dos riscos importantes para quem tem enxaqueca é o risco de cronificação, né? O risco de cronificar. Então, você tem uma enxaqueca que é episódica, né? Como os outros profissionais que já falaram aí, são dores de cabeça menos de 15 dias ao mês. Com o sono ruim, você pode cronificar, você pode passar a ter mais de 15 dias de dor de cabeça no mês, ter uma dificuldade de manter, né, assim, tanto, mesmo que você esteja fazendo um tratamento, se não cuidar do sono, você pode cronificar e ter uma dificuldade de responder de forma positiva ao seu tratamento. Relógio biológico é aquilo que eu já falei um pouquinho, né, que assim, o nosso organismo necessita, né, de um certo padrão de rotina, né, então assim, a gente dormir no mesmo horário, a gente se alimentar, a gente ter uma certa rotina, tanto que quando a gente tem a mudança do horário de verão, pessoas com enxaqueca que são mais sensíveis têm uma tendência a demorar mais de se adaptar, a sentir uma dificuldade maior, né? Causas dos problemas de sono, né? Como eu já falei um pouquinho, pode estar relacionado à apneia do sono, pode estar relacionado a pernas inquietas, pode estar relacionada à ansiedade, pode estar relacionado
à depressão, pode estar relacionada a uma dor de cabeça mesmo. Então, você já está com dor, está com dificuldade para dormir. O que acontece, né, se você fica durante muito tempo com essa dificuldade de dormir, né, se constante e prolongada a privação do sono, pode levar a complicações mentais, cardiovasculares e aumentar a frequência e intensidade da dor. Então, além de prejudicar a enxaqueca diretamente, né, aumentando frequência e intensidade, você pode ter essas outras complicações para o seu organismo, né? Então, por isso que o dormir bem é essencial para a gente estar bem, né? A dor crônica, ela influencia bidirecionalmente, né? Bidirecional, o que isso quer dizer? Então, uma noite de sono ruim, né? Ela pode ocasionar em um dia com dor mais intensa, né? Ou você estava sem dor de cabeça, teve uma noite ruim de sono, aí acorda com dor. Ou um dia com dor, né? Um dia muito ruim que você já está com dor, você vai ter uma noite ruim de sono. Então, acaba sendo uma via de mão dupla, né? Então, se está uma noite ruim de sono, pode levar a crise mais intensa de dor. Um dia de dor mais intensa pode ocasionar um sono ruim, né? Acaba virando um ciclo vicioso, por isso que a gente precisa cuidar de forma global. O sono desordenado, má qualidade do sono e duração insuficiente do sono, né, como a gente já falou, são gatilhos conhecidos de dor de cabeça. Então, se a gente pensar que são gatilhos, a gente consequentemente, a gente pensa que melhorando a qualidade do sono, nós vamos também melhorar a frequência e a intensidade das crises de enxaqueca. Tá? Então, por isso que é importante a gente estar atento ao sono, à qualidade do sono, como você está dormindo, o que você sente. Às vezes perguntar, né, assim, se tem um parceiro, ou pai, ou mãe, ou filhos, enfim, perguntar se ronca, né, para poder identificar ali se há outros fatores que estão prejudicando o seu sono. Às vezes, obesidade pode ocasionar na apneia do sono, né, e piorar também para dormir. Então, é bacana ficar atento a como está a qualidade do seu sono e até pedindo esse feedback, às vezes, para pessoas à sua volta, né, que convivem com você, porque às vezes a gente não percebe, né, micros despertares, ronco, às vezes né, a pessoa fala, não, eu não ronco, e aí o parceiro fala, sim, você ronca, então é importante também, né? E aí a gente chega aqui em algumas dicas que pode ajudar a melhorar, né, essa qualidade do sono. Então, assim, a pessoa com enxaqueca, é importante tratar a enxaqueca, né? Então ela vai procurar lá o neurologista, vai iniciar o tratamento da enxaqueca, vai identificar todos os fatores que estão correlacionados com a sua enxaqueca, ansiedade, depressão, né, vai identificar outros gatilhos, alimentação, o sono, e aí o trabalho, né, com o psicólogo em conjunto ajuda nesse sentido, né, assim, da higiene do sono. Não necessariamente o médico talvez não precise logo de início entrar com uma medicação para ajudar a induzir o sono. Talvez com o auxílio do psicólogo especializado, né, na terapia cognitivo-comportamental, pode entrar com técnicas de higiene do sono que vai ajudar, né? Então, o que é a higiene do sono? É um conjunto de práticas para melhorar a rotina com o objetivo de melhorar o sono. Como funciona? Então, é necessário modificar comportamentos, né? Você vai criar hábitos mais saudáveis, você vai mudar o estilo de vida, principalmente relacionado a situações ali onde você vai iniciar o seu sono ou durante o dia para você conseguir ter uma boa qualidade de sono. Então, você vai mudar hábitos alimentares, vai introduzir atividade física, que na segunda-feira o Arão vai falar melhor, pode introduzir relaxamento, meditação, que a Juliane também vai falar, né? Então, tem N fatores que você pode introduzir no seu estilo de vida, melhorando, que você vai conseguir melhorar também a qualidade do sono. Então, bom,
os fatores ambientais que nós costumamos orientar que nós precisamos ficar atentos para fazer uma boa higiene do sono, né? Então, assim, a temperatura, o ideal é que o ambiente esteja com uma temperatura agradável. Então, você pode tomar um banho antes de dormir, para dar uma regulada, 1 hora mais ou menos antes de deitar, para dar uma regulada na temperatura do seu próprio corpo, do ambiente, né? A luz, é importante que o ambiente esteja o mais escuro possível. Por quê? Porque aí o corpo vai produzir melatonina, né? É muito comum hoje em dia as pessoas chegarem para o médico e pedirem, né, a indicação da melatonina, mas nós podemos trabalhar para que o corpo tente produzir a melatonina, né, de forma natural. E o ambiente escuro vai ajudar bastante. O som, então o som também, né, o ambiente o mais silencioso possível. Aqui falando da luz, gente, até às vezes aquela luzinha, sabe, que você tem da televisão, que às vezes tem no quarto, que fica uma luzinha ali piscando, pode ser ruim para atrapalhar quem já tem insônia. Então, o ideal é que fique o mais escuro possível. O som, né, às vezes é difícil, dependendo de onde a pessoa mora, né, como aqui em São Paulo, às vezes mora em uma rua que é muito barulhenta, então você pode tentar, se o seu quarto acaba tendo barulhos externos que você não tem controle, você pode tentar colocar um fone, um tampão, né, no ouvido, ou colocar um fone com uma música suave que te ajude a iniciar o sono, uma meditação, né? Então, assim, você pode buscar recursos que vão substituir aquele som desagradável, que às vezes atrapalha o seu sono, por um som agradável, se você não consegue ter um ambiente silencioso. Bom, aqui nós vamos falar de uma questão importante, né, que assim, para a gente iniciar o sono, a gente precisa diminuir o estado de alerta. Então, e o que acontece muitas vezes com a pessoa ansiosa, né, ela não consegue sair do estado de alerta, está sempre alerta, atenta, preocupada. Então, por isso que a gente precisa cuidar dessa ansiedade também, quando ela interfere no sono. Mas aqui a gente vai falar da cafeína e da nicotina, que são 2 fatores que também atrapalham muito. Lembrando que a cafeína, gente, a nicotina também faz muito mal para a saúde. O ideal seria que não fumasse, né? Mas tudo bem. A cafeína também precisa conversar muito com o seu médico, porque a cafeína também pode atrapalhar no seu tratamento, pode prejudicar, desencadeando mais crises de dor de cabeça, dependendo aí da quantidade. Então, é importante conversar com o seu médico. Mas, pensando aqui no sono, na higiene do sono, se você toma o café, enfim, o ideal é que após as 15 horas ou 6 horas antes de dormir, você não beba nada que tenha cafeína, tá? Mas lembrando, de novo, que o ideal para quem tem enxaqueca é evitar bebidas com cafeína, tá? Bom, evitar álcool noturno também é importante. Deitar só quando estiver com sono. Aqui ficou tampando, estiver com sono. Aqui é uma questão importante também, que às vezes a pessoa fala, eu deito e eu fico virando para cá, virando para lá, e eu não consigo dormir, né? Então, o que a gente orienta? Se você deita e não consegue iniciar o sono, após uns 20 minutos mais ou menos, não precisa ficar atento ao relógio, tá, gente? É mais ou menos uma ideia ali. Se não conseguiu dormir, levanta, né? Vai fazer alguma outra coisa, tomar um chá calmante, fazer alguma coisa, não vai para o celular, fazer outras coisas que sejam estimulantes também, né? Que vai estimular ali o seu cérebro e vai atrapalhar de voltar a dormir. Mas faça alguma coisa que ajude a relaxar, e a hora que você começar a sentir sono novamente, volta para a cama, né? Então, você pode levantar e fazer uma meditação, levantar e fazer um relaxamento, ou tomar um banho morno, se for algo que te relaxa, e depois voltar para a cama e tentar dormir novamente. Evitar sonecas durante o dia é importante, porque às vezes a pessoa tem alguns cochilos durante o dia, e esses cochilos interferem para dormir depois. Então é importante evitar. Aqui, como eu já falei antes, né, e o Arão vai falar melhor na segunda-feira, a introdução de atividade física, de meditação, relaxamento, que a Juliane vai falar, são tudo medidas que a gente pode
introduzir no dia a dia que melhora a qualidade do sono. Eu acabei não colocando aqui no slide, mas também é importante a gente ficar atento ao uso de eletrônicos, né? Então, assim, é muito comum as pessoas deitarem e começarem a mexer no Instagram, Facebook, WhatsApp, na cama, né? Isso acaba estimulando muito mais e tendo muito mais dificuldade para iniciar o sono. Então, o ideal é que a cama seja o ambiente, pensando que é para dormir. Então, se quer mexer no celular, ficar nas redes sociais, tenta não fazer isso na sala, no sofá, em outro ambiente, e quando for para a cama, não levar junto, tá? Vai só, para dormir, não é para ficar no computador, preciso terminar um relatório, vou deitar na cama, ficar com o meu computador e terminar aquele relatório ali. Não, o ideal é que vá pensando mesmo em dormir, tá? Porque senão você acaba não saindo daquele estado de alerta que eu falei lá atrás e tem muito mais dificuldade para iniciar o seu sono ou até depois para manter esse sono, porque você vai dormir mais agitado. Então é isso que eu trouxe para a gente falar. Agora. Ótimo, Rose, excelente. Você ia falar alguma coisa a mais, é isso? Ou eu que te cortei? Não. Eu ia falar só que agora eu só estou tentando aqui fechar o slide para mim. Tá. Ótimo. Eu tirei o slide aqui também, que eu achei que você tinha finalizado. É isso mesmo com os slides? É isso mesmo. Preparei algo mais simples para a gente poder conversar um pouquinho mais e falar um pouquinho mais sobre isso. Ótimo, excelente. Os aspectos bem importantes, né, que você comentou sobre higiene do sono, que são essas normas saudáveis para dormir bem, né, que são importantes para todos, para a saúde das pessoas em geral, né? E especialmente para as pessoas que sofrem com enxaqueca, porque interfere bastante, como você disse, né? Uma noite mal dormida pode ser um gatilho para uma crise de enxaqueca e para as dores de cabeça em geral, para outros tipos de cefaleia também, né? Isso mesmo. Em consultório, quando a gente trabalha com psicoterapia, né, Rose? Nós duas aqui em São Paulo, né? Trabalhando com terapia cognitivo-comportamental, né? Um dos aspectos bem importantes é ajustar essa qualidade do sono, esses hábitos para dormir bem, né? E como você disse, tem alguns hábitos que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em modificar, como deixar de ver o celular à noite, ou deixar de assistir aquela televisão à noite, né? Às vezes é um hábito de muito tempo, e muitas vezes as pessoas comentam que eu só durmo assistindo alguma coisa, e só que a pessoa adormece ali com aquilo, mas a qualidade do sono da noite não é saudável, não é positiva, né? E como você comentou, como é que a gente identifica que a pessoa pode não estar dormindo bem, né? Muitas vezes, como você disse, quando ela tem uma enxaqueca ao acordar, né? Ela tem muitas crises ou crises frequentes de enxaqueca ao acordar, a gente pode pensar se ela está dormindo bem, né? Sim, isso mesmo. Sonolência diurna, né? Não acorda cansada. A sonolência diurna, uma chance grande de cochilar em situações quando ela está parada, ou quando ela está num transporte público, né? Ou quando ela está em situações mais monótonas, sem alguém conversando, né? Aumenta a chance de cochilar. Isso é a sonolência diurna, né? Faz a gente pensar
como é que está sendo a qualidade do sono dela. Ou se a Uhum. pessoa está apresentando algumas, ou dificuldade de concentração, irritabilidade, Uhum. né? Sim. Ansiedade, depressão, pode fazer a gente Uhum. pensar na qualidade do sono, né? Sim, sim, Porque é verdade. às vezes a pessoa tem a impressão que dorme bem, ou nem sabe dizer Uhum. de acordar cansada, né? Uhum. Também. Sim, sim. Não consegue associar, né, que às vezes uma irritabilidade, uma dificuldade de memória, de atenção, está relacionado porque não dormiu bem, né? É. E como você falou muito bem do relógio biológico, né, então o cérebro Sim. gosta desse condicionamento, ele gosta dessa repetição, Uhum. sempre no mesmo dia, aquele mesmo horário, né, ele gosta desse Uhum. hábito, o cérebro não quer ter um trabalho de é estressante para o cérebro, cada dia um horário diferente, né. Então é claro Uhum. que tem, Sim. como você disse, a flexibilidade, não é todo dia que a gente Uhum. que, dormir exatamente no mesmo horário, mas à medida do possível, é Uhum. a regularidade do sono, principalmente para quem tem crise de enxaqueca e enxaqueca Uhum. crônica, né, por mais de 15 Uhum. dias, né. Então, Sim. é bastante um aspecto bastante importante, né, Uhum. o dormir bem, né. Sim. Aqui tem uma pergunta da Júlia, que é psicóloga também. Eh, Bem-vinda, Júlia, boa noite, obrigada pela participação. Ela está dizendo: pessoas com enxaqueca têm mais dificuldade de dormir ou de ter sono contínuo? Eu não sei se tem alguma pesquisa que avalia isso, né? Se as pessoas com Uhum. enxaqueca têm mais dificuldade em iniciar o sono, por exemplo, né, em adormecer ou manter o sono, né, o sono de Uhum. manutenção. Não sei se tem Sim. alguma, é mais associado a algum tipo de insônia, né. Hum. O que se sabe é que as pessoas com enxaqueca crônica têm, dois terços, né, 2/3 das pessoas com enxaqueca crônica têm insônia, né. Sim. Algumas, pesquisas sobre isso, né. Sim. Mas a gente sabe mais pela experiência, né, Juliane, de consultório, das queixas também, né, que trazem que não dá para especificar muito, né, se é muito dificuldade de iniciar ou de manter, acaba sendo mais ou menos igual, né, assim, pelo menos as queixas, né, agora estudos a gente teria que ver É. com mais detalhes. Existe o tipo de enxaqueca, às vezes, que inicia durante a madrugada e a pessoa perde o sono, né, não Uhum. consegue voltar a Sim. dormir por conta da crise ali de enxaqueca, né. Sim. A Leila está perguntando, está comentando: excelentes orientações, o idoso sofre mais e orientação e medicamentos é muito diferente dos demais pacientes. Fibromialgia tem relação com enxaqueca? Obrigada. Né? O idoso tem a gente vê que ao longo das fases da vida, né, Rose, as Uhum. pessoas têm necessidades diferentes, de uma quantidade de Sim. hora diferentes, né, de sono, né. Uhum. Então Sim. o bebê tem mais horas, o adolescente já tem menos que o Uhum. bebê, mas mais que o adulto, né, o adulto tem Uhum. aquele tanto de horas e o idoso volta a reduzir, né, Uhum. a Sim, a quantidade necessidade da quantidade, né. necessidade de horas, Uhum. é. E Sim. muitas vezes também a pessoa fica se habituando àquilo, né, e não Uhum. aceita que tem uma necessidade de horas menor e que aquilo é Sim. suficiente, né, Uhum. porque existe o adulto, por exemplo, existe um
um padrão de 8 horas, mas algumas pessoas têm necessidade de mais horas, outras têm necessidade de menos, né? Então é interessante, às vezes a pessoa com enxaqueca crônica, que tem muito aquela personalidade de obsessivo-compulsivo até, que é viciado em trabalho, que força a dormir menos, né? E acha que tem que dormir menos porque tem que trabalhar mais e fazer mais coisas e fazer, né? Tem um nível alto de exigência, né? E quando a pessoa aceita que é interessante, é saudável que ela durma mais horas, ela tem ali um reabastecimento importante, né? Ela muda também a qualidade de vida, né? Tudo que ela gasta de energia física, mental durante o dia, ela precisa repor de alguma forma, né? Precisa ter um equilíbrio, né, entre o que gasta e o que e como repõe, como descansa, né? E a Leila está comentando, né, os medicamentos. Mesmo eu vejo que os neurologistas especialistas em sono, né, a Associação Brasileira de Sono, que segue as regras internacionais, tem como primeiro item de tratamento a terapia cognitivo-comportamental, né? E não a medicação, né, está em primeiro lugar, porque o medicamento tem consequências de dependência, tem os efeitos depois, nas primeiras horas do dia, né? Então, existe uma terapia cognitivo-comportamental que pode ser específica para o né? Sim, sim, aí entra com algumas técnicas a mais, né, que eu nem citei, mas são mais específicas para quem tem ali uma insônia crônica também, né, assim, então, aí o trabalho do psicólogo primeiro, antes de determinar se vai entrar ou não uma medicação, né. Então, entrando já nisso, né, que como melhorar a qualidade do sono, né, como você falou, existem técnicas de relaxamento, né, para a pessoa Sim. dormir melhor, né, e às vezes a pessoa vai dormir já tão exausta, né, que ela adormece rápido, e ela falou: "Não, eu não tenho problema de sono, eu durmo rápido", mas ela Sim. adormecer rápido não significa que a qualidade do sono durante a noite é a ideal, né. Então ela pode, mesmo adormecendo rapidamente, ela pode, se dedicar a um preparo para dormir, né. Eu costumo falar descansar ou relaxar antes de dormir, porque a qualidade do sono durante toda a noite vai ser muito melhor, né. Então, Sim, sim. envolve técnicas de relaxamento, de respiração, de meditação, de mindfulness, que eu vou falar semana que vem, né. E também a Sim. gente vê que alguns recursos da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, são importantes porque, primeiro, às vezes a pessoa tem uma alteração do sono, é interessante a gente perguntar em que momento da vida ela começou a insônia. Isso pode ser importante, porque pode ser a partir de uma situação de estresse, uma mudança de emprego, né, ou mesmo essa situação da pandemia que a gente está vivendo, Sim. para muita gente é uma situação estressante, ou de perda financeira, de perda de emprego, de luto, né, de medo de contaminação, eh, de sobrecarga para muitas mulheres, né. Sim. Digo mulheres porque elas podem ter que trabalhar, ter que cuidar dos filhos em casa, ter que, né, e ter uma dificuldade nesse Sim. sentido, né, mas sobrecarga para qualquer um, né. E Uhum. muitas vezes irritabilidade por estar, convivendo de uma forma tão intensiva com Uhum. família, com as crianças, né, dentro de casa, Sim.
E então, muitas vezes, Uhum. insônia também pode ocorrer a partir de um fator traumático, Uhum. estressante. É interessante entender isso, né? Em Sim. que momento da vida que iniciou, né? Uhum. E orientando que a noite de sono tem relação com o dia que a gente teve, né? Como é que Uhum. foi o dia? Se foi um dia que a pessoa viveu muita ansiedade, o sono pode ser consequência daquele dia, né? Se Uhum. ela viveu, passou um nervosismo, passou situações estressantes e difíceis, aquilo pode ter uma influência sobre a noite de sono. Uhum. Sim, vai determinar como que ela vai dormir melhor ou pior, né, também. Ou como vai iniciar, né, às vezes crianças mais ansiosas, a gente vê assim, essa dificuldade de iniciar o sono também, mesmo quando tem eventos bons, né, se vou fazer uma viagem, já tem uma dificuldade porque tem ansiedade. E aí, se tem enxaqueca, acaba tendo uma crise, né, também por conta dessa ansiedade, essa dificuldade de dormir no dia seguinte, e às vezes não sabe identificar que foi porque estava ansioso, dormiu mal, então foi por consequência de uma noite mal dormida. E Rose, você que trabalha atende crianças também, né, com enxaqueca, esse padrão de insônia você vê também, de sono alterado nas crianças? Sim, sim, as crianças também têm, adolescentes também, né, principalmente para iniciar e às vezes esse sono muito agitado, né, à noite, assim, eles se mexem muito, os pais costumam falar que eles se mexem, se balançam, às vezes senta na cama e começa a falar, né, e então tem bastante também nas crianças, e aí também as orientações a gente dá para os pais da higiene do sono, para os pais tomarem, né, mais cuidado, principalmente com os eletrônicos, né, que às vezes a criança fica ali no eletrônico até na hora de deitar. Então é importante criar uma rotina antes de deitar, né? Então, uma rotina, toma o banho, põe o pijama, se vai fazer um lanchinho, faz um lanchinho, toma o leite, escova os dentes, né? E aí tudo isso já vai diminuindo a agitação toda para conseguir deitar no escuro, de preferência, que aí os pais têm que trabalhar com as crianças, porque tem muita criança que fala, tem medo do escuro, então aí deixam uma lanterninha, só que isso já está prejudicando o sono, né? Então tem que trabalhar isso também para diminuir esse medo do escuro, entender de onde que vem, e a criança conseguir já construir esse hábito de dormir no escuro, porque aí já vai facilitar a produção da melatonina, né? É, isso é bem importante, né? Tem Uhum. pessoas que adormecem com a TV ligada, com o celular ali, Sim. né? Se acordou no meio da noite, vai ver o celular, né? Isso Uhum. não é interessante para um sono saudável. Uhum. Sim. A doutora Cláudia Tavares, neurologista, está aqui também. Obrigada pela participação, bem-vinda, doutora Cláudia, da Cláudia, Sociedade bem-vinda. Brasileira de Cefaleia. E ela está comentando aqui, com o envelhecimento ocorre uma diminuição do ciclo vigília-sono e a cefaleia noturna ou hípnica pode se acentuar, né? Uhum. Outro comentário. Carolina comentando boa noite, tenho enxaqueca crônica, né? Ela disse, sou uma doente crônica de enxaqueca, né? Uhum. Obrigada pelas excelentes orientações. Obrigada também pela participação, Nada. Carolina. Acho que o sono é bastante importante, né? Existe toda essa possibilidade de um estilo de Uhum. vida mais saudável, não é? Essa é a ideia dessa série de lives, né? De Uhum. informações importantes sobre esse estilo de vida saudável, que é essa parte não farmacológica que pode ser melhorada, né? Trabalhada, e para as pessoas que têm insônia, isso dá um trabalhinho de ajustar, mudar Uhum. a mudança do hábito, né, Rose? A gente vê que para Sim. muita gente é mais difícil, Uhum. mas vale a pena Sim.
insistir, é bem importante insistir para Uhum. melhorar esse sono, Sim. esse descanso, Isso é né? bem importante, né, Juliane, que você falou, porque às vezes as pessoas tentam ali 2, 3 dias, uma semana, e falam, eu não consigo mudar, não melhorou nada, continua ruim e tal, então não está funcionando, né? É, Então, assim, leva um tempo, né, até o organismo se adaptar, fazer essa isso. reprogramação mental, E, leva um tempo, então tem que persistir, né? Não pode ali na primeira semana já falar, não, para mim não funciona, é melhor eu partir para uma medicação, que não adianta eu fazer essa mudança, higiene do sono não funciona. é que bom que você falou disso, Rose, porque realmente as pessoas já em uma semana de Uhum, tentativa já têm a impressão que não está funcionando e uhum, desistem, né? E isso dá sim, trabalho mesmo, habituar esse sono, né? É uhum, interessante insistir, é interessante ir com metas pequenas, ir aos poucos, né? Então, uhum, se a pessoa vai dormir muito tarde, também tem isso uhum, da melatonina que ela só é liberada se a gente está dormindo à noite, num certo horário, no escuro total, né? Então, o uhum, sono mais saudável também envolve um sono em torno das 11 da noite, né? E a pessoa que uhum, dorme à 1 da manhã, por exemplo, né? Pode ser mais difícil, mas aos pouquinhos, bom, a cada semana vai investindo uhum, meia hora mais cedo, né? À medida do possível, nos dias que for possível, né? uhum, E mesmo os médicos que eu atendo no consultório, em psicoterapia, os médicos que dão plantão, uhum, acabam tendo também aí um momento difícil, né? De, sim, de alterar muito aí o relógio biológico, né? Mas nos dias que for possível é tentar uhum, se habituar, né? sim, sim, para criar um padrão ali que vai melhorar a qualidade do sono. Uma pergunta aqui: há uma relação entre os distúrbios do sono e a enxaqueca? Existe, né, essa relação, Uhum, como você comentou muito bem, né, essa relação que é chamada de bidirecional, nas 2 uhum, direções, né. Então, tanto quem tem, transtornos do sono tem uma chance maior de ter enxaqueca, e o inverso também, quem tem enxaqueca uhum, tem uma chance maior de ter transtornos do sono. E se a pessoa tiver os dois também, ela tem uma chance maior de ter tanto ansiedade quanto depressão, como foi comentado ontem na live sobre uhum. enxaqueca, ansiedade e depressão, né? A live que da Thalita Perboni, psicóloga de Curitiba, que está também gravado no Facebook da Sociedade Brasileira de Cefaleia, né? Aqui tem mais com envelhecimento, já foi. A doutora Cláudia Tavares, vocês têm um trabalho muito importante com técnicas não medicamentosas para abordar a insônia, evitando assim o uso abusivo de hipnóticos indutores do sono. Uhum. É interessante mesmo, né, esses recursos. Obrigada pelo comentário, doutora Cláudia. Esses recursos não medicamentosos realmente são interessantes, né? Além Uhum, da terapia do cognitivo comportamental, que parte desse modelo, então, de que os pensamentos influenciam as emoções, uhum, que influencia a resposta fisiológica e o comportamento, também a gente nota que os pensamentos que a pessoa tem durante a noite, ou quando ela percebe que está demorando mais tempo para dormir, para adormecer, ou quando ela desperta à noite, né? Se ela tem um pensamento do tipo, ai meu Deus, eu não vou dormir de novo, amanhã eu tenho que acordar uhum, cedo e vai ser mais um dia sem dormir, de insônia, ela já dispara uma ansiedade e fica num uhum, estado de mais alerta que aí é que ela não dorme mesmo, né. uhum, Então essa expectativa de dormir bem ou de não, essa angústia de não estar dormindo, acaba gerando mais alerta, e aí é que ela uhum. fica mais acordada mesmo,
né? Sim. Então, eu costumo dizer que o pensamento interessante é descansar ali, né? O Uhum, foco, o objetivo é relaxar, né? Se uhum, ela relaxar, ela tem uma grande chance até de adormecer, mas se ela não adormecer e ela estiver relaxando, ela já uhum. está fazendo um descanso de qualidade, né. Sim. E isso pode ser uma etapa inicial, né, para ir regularizando esse sono, né. Uhum, Hã, aqui a DTM prejudica a qualidade do sono? A DTM é a disfunção temporomandibular, né, que é avaliado tanto por dentistas, existem dentistas especialistas em cefaleias, né, que uhum, também fazem parte da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e por isso que é interessante essa equipe interdisciplinar, né, para avaliar a uhum, enxaqueca, né, porque, além do neurologista cefaliatra, especialista em cefaleia, também uma série de profissionais como os psicólogos, uhum, fisioterapeutas, nutricionistas, fisiologistas do exercício, como o doutor Arão, que vai falar segunda-feira, e dentistas para avaliar essa questão da DTM, que uhum, tem relação com a enxaqueca sim, né. Que uhum, essa tensão, esse apertamento, né, e muitas vezes isso que é chamado o bruxismo, né, esse apertamento, uhum, pode ocorrer durante a noite e pode ocorrer durante o dia, né. uhum. E toda essa tensão, né, essa carga de tensão na região da cabeça pode, eh, desencadear uma crise de enxaqueca também, né. Ah, aqui há remédios que provocam a enxaqueca. Iniciei Lipitor para colesterol e foi o gatilho para enxaqueca. Até então não tinha idade, 66. Essa questão de remédios é interessante que seja avaliada pelo o seu médico, né, Leila, pelo neurologista, né. Aqui nós somos, psicólogas, então é o médico que atua nessa área dos remédios, né, que pode orientar nesse sentido. É interessante, perguntar para o seu médico, né. Mas a gente percebe também que pode alterar sim, né, que pode ter alteração, né, Uhum. que pode ser desencadeante, né, ser gatilho. Verifique com seu médico, a doutora Cláudia dizendo, pode causar, é importante dar esse feedback para ele, né. A doutora Cláudia, que é neurologista, está respondendo, né, então, se ela está tomando uma medicação para o colesterol, é interessante dar esse retorno para o médico que prescreveu, né, a medicação que está sendo um gatilho para enxaqueca, né. A televisão ligada no quarto durante toda a noite causa microdespertares e não se aprofunda no sono REM. É uma causa frequente da cefaleia noturna. A doutora Cláudia Tavares, neurologista, comentando. Esses microdespertares, então, a pessoa não tem consciência que ela está despertando, né, Uhum. é um tão rápido e Sim. que ela, não se aprofunda, então, nesse sono REM, que é uma das fases do sono, né, a gente Uhum. passa pelas fases todas do sono várias vezes durante a noite, né, Uhum. e isso pode ser então a TV ligada pode ser um estimulante para o cérebro, né, Uhum. como a iluminação, Sim. barulhos,
e etc. E às vezes as pessoas não percebem, né, Juliana? Elas falam, se eu desligar a TV eu não consigo dormir, eu só consigo dormir se for com a TV ligada. Mas na verdade não está dormindo com qualidade, né? Uhum. Exatamente. Fernanda, é importante explicar que é possível tratar da insônia sem uso de medicamentos, né? Então, dá trabalho a mudança de hábito, mas é possível, né? Sim. De qualquer forma, é interessante esses hábitos saudáveis para dormir bem, né? Uhum. Doutora Cláudia Tavares, boa observação sobre o modo de usar a melatonina. Doutora Juliane, porque as pessoas acham que vão tomando a melatonina e a qualquer hora, ou de qualquer forma, até o doutor Mário comentou na terça-feira sobre isso, né? Que não é sair Uhum. tomando só a melatonina, né? Que ela ajuda, sim, a iniciar o sono, tem um efeito positivo sobre o humor, sobre a enxaqueca, ou cefaleia de tipo tensional, mas tem a forma que deve ser orientada pelo médico, né? A Leila pergunta, obrigada, cara doutora Cláudia Tavares, a senhora trata esse problema? Qual contato, por favor? Contato da doutora Cláudia Tavares, aqui eu vou colocar aqui para mais informações o site que está aqui embaixo. Opa! O site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que é sbcefaleia.com.br, que tem uma série de profissionais neurologistas indicados credenciados pela SBC, associados da SBC, em várias cidades do Brasil. A doutora Cláudia, se não me engano, é do Rio de Janeiro, é isso, Rose? Doutora Cláudia? Acho que ela tem de BH e Rio de Janeiro, acho que é isso, né, doutora Cláudia? É. Então, e também aqui o contato da Abraces, que é a Associação Brasileira de Salvas e Enxaqueca, que é uma associação de pacientes, né, de pessoas que sentem faleias, né? Então, também sempre tem informações interessantes. Daniel, nosso colega psicólogo, obrigado pela participação. Parabéns, Rose, tá dizendo Obrigada. você. Isabela, Rose Fukui, muito boas orientações, excelentes as Obrigada. orientações da Rose, muito importantes, né? Esse cuidado com o sono, né? O dormir bem, ter esse descanso de qualidade é muito importante para a saúde, né? Saúde física e mental, né? Sim. Doutora Cláudia respondendo, Leila, verifique no site da Sociedade Brasileira de Cefaleia a relação de todos os associados e os endereços para ver o que melhor lhe atende. Estamos todos à disposição. É isso mesmo. Dr. Oswaldo Couto Júnior, também neurologista da Sociedade Brasileira de Cefaleia, obrigada pela participação. Está comentando, quando a cefaleia acorda o paciente, a intensidade é bem forte. Peça a seu médico uma sugestão, né, que ele está dando, a prescrição de sumatriptano nasal. Aplica na narina e volta a dormir. Bons resultados. Após a menopausa, é comum diminuir a frequência das crises de enxaqueca? Pode diminuir ou pode se manter, né? Isso é variável. A insônia pode ser um sintoma, né? Pode ocorrer também durante a menopausa, às vezes a mulher com aqueles calores, né, que vem, ela desperta durante a noite, né? Mas isso também é interessante avaliar com o médico. A doutora Cláudia está respondendo que atende no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, né?
E aí, então, essas informações sobre o sono, né? Só ainda, como você falou de álcool, Rose, lembrar que muita gente tem a impressão que o álcool induz o sono, né? Mas é um sono, é uma questão aí paradoxal, porque é um sono de baixa qualidade, né? Não é um Sim. sono saudável, né? Então a pessoa pode Uhum. adormecer rápido sob efeito de álcool, mas não é um sono de qualidade, né? Então, Uhum. quem tem dificuldade para dormir, é interessante que não use o álcool à noite, né? Porque Sim. Sim, e ainda para quem tem enxaqueca pode ser um gatilho importante de dor também, né, o álcool. é, exatamente, né? E além Uhum. do álcool, muitas vezes a desidratação que o álcool Sim, gera, né? sim. Pode ser um gatilho importante, né? Uhum. E deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais. Eu acho que é isso, né? Aqui tem ainda uma questão sobre a ansiedade e depressão, podendo piorar o sono, né? Então, Uhum. a alteração do sono pode ser uma característica de alguns transtornos de ansiedade e transtornos de humor também, né? Como a Uhum. depressão, um episódio depressivo maior, pode ser a pessoa dormir, ter insônia ou ter hipersonia, né? Dormir Uhum. menos, ter dificuldade para iniciar o sono, para manter, eh, ou a insônia terminal, ou dormir demais, né? Pode ser Uhum. algo para se pensar se, assim como em conjunto com outros sintomas, a pessoa está vivendo um quadro de depressão ou de ansiedade, né? E, então, que mais? Alguma coisa a mais? Será importante que a gente deixou de falar? Eu acho que foi alguma coisa a mais que você está lembrando, Rose? Eu acho que Não, no momento não, assim, acho que a gente conseguiu abordar todos os isso. aspectos, né, enfim, a não ser se alguém tiver mais perguntas, depois também pode mandar para a gente, que a gente responde, né, estamos à disposição. É. Aqui, Júlia, meninas, parabéns, alto nível, muito importante informações deste comitê. Obrigada, Júlia, Obrigada, Ju. que é psicóloga também, em São Paulo. Aqui, Renata, tem enxaqueca constantemente, insônia, se durmo 10 minutos e acordo, não durmo mais. A médica me passou o Egídio, tomei por um tempo, mas não resolveu. Então, como a gente estava comentando no início, né? Existe todos esses Uhum. hábitos e um tratamento não medicamentoso para insônia, né? Existe toda essa higiene do sono, que é importante, são alguns comportamentos saudáveis que podem alterar e Uhum. melhorar bastante a qualidade do sono, né? Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade em criar esses hábitos, mas leva tempo Uhum. criar um hábito, né? Ou investir numa mudança como essa, e depois leva tempo, além de construir o hábito, para manter o hábito leva mais um pouco, Uhum. mas é importante insistir, né, para criar um Uhum. automatismo, né, para Sim. o cérebro automatizar aquele padrão e a pessoa ir dormindo melhor, né? Então, investir nisso é importante. Uhum. Insônia é uma queixa comum na clínica diária de vocês em pacientes que têm depressão? Sim,
né? Sim. Tanto a insônia quanto a hipersônia, né? Uhum. É uma queixa comum, sim, né? Em pessoas com depressão, né? Sim, sim, bastante comum. Né? Muitas vezes a pessoa passa muitas horas dormindo, né? Ou trocando Uhum. pela noite, né? Que bagunça Sim. muito também o humor, bagunça muito Uhum. a ingestão da medicação no horário certo, né? Quando a pessoa está tomando Uhum. antidepressivo ou está fazendo um tratamento preventivo, né? Uhum. Para enxaqueca crônica, por exemplo, né? Se ela tem depressão e enxaqueca crônica, né? Então é algo que a gente importante de se trabalhar. Eu gosto bastante de começar a melhorar a qualidade do sono da pessoa para ver o que Uhum. sobra depois, né, Rose? Às vezes uma Sim. parte importante já se resolve, né? Uma coisa que eu Uhum. ia falar também, que é interessante, é incentivar as pessoas a fazer um diário do sono, né? Uhum. A que horas eu estou dormindo, como é que eu dormi hoje, que nota eu daria para o meu sono, de 0 a 10, sendo 10 Uhum. qualidade boa e 0 nenhum, porque vai dando também algumas informações de autoconsciência, de autoconhecimento, Uhum. né? Olha Sim. só, esse dia eu não dormi bem porque foi um dia difícil mesmo, eu fiquei mais Uhum. ansiosa, ou eu comi à noite, ou bebi, enfim, dá para fazer algumas associações que talvez antes eu não estivesse fazendo. Então, um Uhum. diário pode ser interessante inicialmente, né, para Sim. pessoa identificar alguns aspectos, né? Sim, que identificando ela consegue modificar, né, o que for mais, às vezes tem coisas simples, né, que dá para ser Isso, modificada e melhorar a qualidade. isso, exatamente. Doutora Cláudia, parabéns a vocês duas pela palestra, muito tranquila Obrigada. e elucidadora. Obrigada, doutora Cláudia, pela participação, também ajudou aqui com respostas, né, e com a sua Sim. participação, muito bom. Doutor Oswaldo, obrigada pela participação de todos. E então a gente incentiva esse estilo de vida saudável, que envolve qualidade do sono, que envolve qualidade de alimentação, de atividade física, de controle de estresse, Uhum. e são assuntos que a gente vai comentar nas próximas lives, né? Então, segunda-feira, o doutor Arão vai falar sobre atividade física e enxaqueca. Na quarta-feira, a doutora Rebeca, que é psicóloga, também aqui do Uhum. Comitê de Psicologia, é de Porto Alegre, vai falar sobre enxaqueca e estresse. E na quinta-feira, a última live dessa série, sobre psicoeducação, eu vou falar sobre técnicas de respiração, de relaxamento, meditação e mindfulness. Então, esperem as próximas. Contamos com a participação de vocês aqui pelo Facebook da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Obrigada, Rose, foi excelente. Vamos deixar gravado aqui e indicar para as pessoas, Uhum. que acho que ficaram informações muito importantes e valiosas. Bacana, Muito obrigada, obrigada. Juliane, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, que participou, e estamos à disposição, né, como a Juliane falou, para trabalhar e incentivar essa qualidade de vida que vai melhorar as crises de enxaqueca e a qualidade de vida, vai trazer qualidade de vida de forma global para todo mundo. Tá? Isso. Boa noite para todo mundo, agradeço a participação. Boa noite. Até segunda-feira, gente. Até, tchau, tchau. Durmam bem.